Podemos começar? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas em nome do INSPER Matrices e da Universidade de St. Gallen. Essa é a semana do GIF e a gente coordenou junto com eles essa discussão, essa apresentação, seguida de uma discussão sobre como remunerar por impacto, títulos de impacto social, e a gente ficou bastante positivamente surpreso com a adesão de pessoas interessadas no tema. O objetivo de hoje, então, é reportar, assim, em primeiro lugar, a Universidade de St. Gallen é uma universidade suíça no Brasil há 5 anos, e na área de pesquisa de investimento de alto impacto, a gente colabora fortemente com o INSPER Matrices. Então, a gente vem fazendo alguns projetos em conjunto. Um desses projetos é esse de CIPS, esse estudo, esse mapeamento que a gente vai estar apresentando os primeiros resultados. E além disso também a gente vem trabalhando na parte de formação desse ecossistema de investimento de alto impacto, e o que faz parte disso também é a parte de educação. E até foi bastante interessante para nós. A gente acabou saiu um reporte agora do Said Business School, de iniciativas de investimento de alto impacto, e o INSPER Matrices e a Universidade de St. Gallen, nessa parceria está entre as top 10 citadas das universidades que estão trabalhando na parte de educação, de formação desse ecossistema. Então a gente vem trabalhando nisso também, e agora com um módulo um pouco mais arrojado, diria, que vai ser lançado em maio desse ano. Com isso, o objetivo do dia de hoje é apresentar os resultados da pesquisa de CIPS, que a gente vem olhando, desse mapeamento que foi feito, um mapeamento global do que existe de tipos de pay, for performance, social bonds, development bonds, globalmente, com o objetivo de até ser um benchmark para o caso de CIPS no Brasil. E depois dessa apresentação, a gente vai estar fazendo um exercício com vocês, para justamente tentar ver dentro do perfil, aí acho que é uma oportunidade de, dentro do perfil do interesse de cada um, também pensar como esse mecanismo se aplica à necessidade de cada um. Essa sessão, ela é prevista de ir até as 3h30, tá? Então, só para reformular isso com vocês também. Sérgio, você gostaria de fazer algum comentário da apresentação? Vamos seguir. Vamos seguindo, então, com isso, por favor. Ótimo, pessoal, bem-vindo a todos aqui no INSPER, na nossa casa. Eu sou Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, eu coordeno o INSPER Matrices, que é o nosso núcleo que foi criado para apoiar investimentos de impacto. E a Angélica, aqui eu dividi a apresentação com a Angélica, é a nossa grande parceira, como ela falou, já há algum tempo a gente tem feito pesquisa nessa área, em particular desse tema títulos de impacto social, Social Impact Bonds e outros. A gente já vem estudando isso nos últimos 5 anos, né? Que é uma coisa nova que foi desenvolvida. Então, o que nós vamos falar aqui é o seguinte: nós vamos fazer uma apresentação do que são esses títulos, como que eles se desenvolveram, vários exemplos de contrato, e depois a gente pretende fazer um exercíciozinho com vocês. Acho que não vai dar muito tempo, porque como a Angélica falou, a gente vai até 3h30, muito embora na divulgação do evento foi colocado que seria 4h30. Mas a gente pode até ficar mais, a gente está à disposição aqui para vocês, eventualmente vocês discutindo algumas possibilidades de instrumentos nessa área, a gente está totalmente à disposição para discutir, tá? Então, eu vou começar do básico, pessoal, e me desculpa, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já conhecem esses instrumentos, tá? Mas eu vou começar da origem, assim, dos conceitos em si, mas vocês também vão me guiando. Fala, Sérgio, toca mais para frente, ou isso aqui não ficou ok, ou eu não entendi isso, etc. Por favor, vão falando para a gente. Bom, esses títulos se inserem dentro desse grande movimento que a gente vê atualmente, que é o movimento dos investimentos de impacto, onde você tem investidores que querem projetos que gerem, além de retorno financeiro, algum tipo de resultado socioambiental mensurado. Acho que uma novidade é que
primeiro você quer conciliar as duas coisas, quer dizer, no movimento de responsabilidade social corporativa, os programas de empresa já tinha muito isso, mas aqui você quer medir mais, você quer medir efetivamente o que está acontecendo e até remunerar por isso, fazer uma forma de incentivo por isso. Tá? Então você tem investidores dispostos a aportar recursos para empreendimentos que geram algum tipo de impacto, e aí esses investimentos vão trazer para esses investidores algum tipo de retorno. É basicamente isso. E impacto pode ser considerado de várias formas. Renda das comunidades, educação, sustentabilidade, tudo efetivamente que for de interesse socioambiental entraria dentro dessa concepção. Os títulos de impacto social, também chamados Social Impact Bonds, eles entram nesse contexto de uma forma bastante interessante, porque eles essencialmente eles fazem com que você consiga converter impacto social, socioambiental, em alguma coisa que pode ser remunerada. Tá certo? Como isso? Esses instrumentos foram desenvolvidos por uma ONG inglesa chamada Social Finance, foram lançados lá para 2009, então nós já temos aí já um bom período, né, onde eles estão sendo analisados, estudados. Então imagina, quer dizer, a primeira Social Bond foi na área prisional, de prisões. Então imagina uma prisão, o governo, não só o governo inglês, mas todos os governos em geral, despendem muitos recursos nessa área, porque você tem que manter os presos na prisão, você custa mais ou menos, por exemplo, aqui no Brasil, R$3.000 por mês para manter um preso. Então, isso é gasto para o Estado. E o que acontece? Esse gasto é repetido. Não só ele ocorre, como ele é repetido. Por quê? Porque, mesmo na Inglaterra, de 100 presos que saem da prisão, 70 retornam. Então, sai 100 retorna 70. Sai 100 retorna, então você está sempre repetindo o gasto. Se você conseguisse fazer uma intervenção para que, de 100 presos que saíssem, eu consigo reintegrar na sociedade uma boa parte deles, eu não só reduzo a violência, né, na sociedade, que é muito bom, mas também o que acontece? Eu consigo economizar, ou economias para o Estado, porque ele não precisa despender tantos recursos mantendo esses presos. Ele se reintegra na sociedade e vive a sua vida normal. Então, como é que foi a ideia? Qual foi a jogada lá? Você atrai investidores que vão auxiliar melhorias nesse sistema prisional, pensando de uma forma ampla. Então, na verdade, é um conjunto de serviços que você pode fazer com os presos. Educacional, trabalho com as famílias, todo tipo de coisa que vai permitir com que eles se reintegrem na sociedade. Eles se reintegrando à sociedade, eu reduzindo a reincidência criminal, eu causo uma redução uma redução do gasto do governo e, portanto, economias. Economias essas que podem ser divididas com os investidores, certo? Então, a ideia é, à medida que eu posso gerar essas economias, esse impacto, eu posso dividir isso, parte disso com os investidores. O importante aqui, eu vou falar mais para frente, mas é fundamental, é que você tem que fazer alguma coisa que o governo não conseguiria fazer, certo? Normalmente. Se você reduziu a reincidência em 5 pontos percentuais, mas o governo conseguiria por ele próprio 7 pontos percentuais, então você não gerou impacto. Então tem que ser além. Por isso que o pessoal coloca um grupo de controle, ou seja, coloca, assim, eles falam o seguinte, eu estou apoiando esta prisão aqui, então eu vou ver o que acontece numa prisão similar, tá certo? Com presos similares, vamos ver se eu consigo reintegrar ele na sociedade mais do que se conseguiria em condições normais, tá certo? Então se colocam metas, e ocorre remuneração com base em metas, tá? Então isso aqui foi o projeto piloto lá na Inglaterra. Tem vários outros, esse aqui foi só para exemplificar, esse aqui foi uma Social Impact Bonds no estado de Utah, na área de educação. Então eu tenho outra área, portanto, né? Então eu tenho criancinhas, 3 a 4 anos. Uma idade crítica de aprendizado, a gente já está aprendendo, né? Que realmente essa idade é crítica. E se a criança nessa idade não evolui, não passa, ela vai ter muito problema lá na frente. E o governo de Utah despendia muitos recursos para recuperar algumas criancinhas que não conseguiam seguir no aprendizado. Por algum motivo elas não conseguindo passar para frente. Tá? Então o que eles fizeram lá? Você atrai dinheiro de investidores, aí teve um pool de investidores ali, que foi a Goldman Sachs e uma fundação, tá? Deram ao redor de 7 milhões de dólares. Aí, o que essencialmente você vai... Aqui eu estou explicando um pouco mais, em mais detalhe mecânica numa social bond, né? Aí você cria uma organização
ou você usa uma organização já existente, no caso aqui é uma ONG do estado de Utah, em Salt Lake, que essa organização vai gerenciar um monte de gente que vai fazer intervenções. Esse monte de gente vão ser o quê? Pode ser o quê, por exemplo? Vai ser um grupo de pessoas ou uma ONG, pode ser uma ONG que vai atuar com as criancinhas com atividades lúdicas, por exemplo. A outra vai trabalhar com a família, a outra tem uma tecnologia que vai fazer isso ou aquilo, certo? Então você tem uma organização que vai gerenciar um serviço integrado de intervenção. Aí você coloca metas, e aí você precisa de um avaliador independente. Justamente por isso, uma das razões que a gente criou o INSPER Metrics aqui no INSPER, justamente para ter essa possibilidade. Você tem uma pessoa externa que vai falar, deixa eu ver, ocorreu o aprendizado, não ocorreu, assim, por de uma forma isenta, fora de todas as partes envolvidas. E aí tem um teste que se coloca, vamos colocar lá, tem um teste particular aqui, e vamos colocar a meta. No caso ali, a métrica e o indicador foi, na verdade, se os alunos estavam evoluindo, eles estavam passando nesse teste, ou seja, eles possam evoluir nas fases subsequentes ali da evolução escolar deles normal, né? Então, à medida que você passa uma criança para frente, você recupera uma criança, você economiza $2.600 por estudante ano, é só multiplicar pelo número de estudantes que você tem as economias do governo, certo? Dado isso, o governo ele pode remunerar parte dessas economias, remunerar os investidores, a organização que executou essas intervenções, pode remunerar com base em parte dessas economias. Inicialmente até foi uma divisão grande das economias, né? 95% das economias, mas isso foi porque eram as fases iniciais do projeto, então amortizou os investimentos iniciais, aí foi caindo ao longo do tempo. Tá? E aí você remunera os investidores. Tá certo? Um ponto importante aqui é que muitas das social bonds, os investidores... Por que é interessante para os governos? Os investidores entram no risco. O que significa isso? Você está aportando investimentos, né? Você está aportando recursos, e você só vai receber essas economias se efetivamente você bater as metas. Senão, não tem pagamento algum. Tá certo? Tem vários modelos, mas em geral esse é um modelo comum. Tá? Por que o investidor vai entrar no risco? Porque de repente ele sabe que tem intervenções que ele pode fazer e que pode atingir a meta, né? A gente já sabe, já tem várias tecnologias, né, entre aspas, aí, várias formas de intervenção provada que melhora a educação, melhora a inserção dos presos, melhora a saúde. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer essa coisa andar, né? Então é uma coisa mais gerencial. Tá certo, gente? Tudo bem? Gente, pode me interromper, tá? Eu até prefiro. Se tiver alguma dúvida, você... Pode, eu adoro, eu prefiro isso, tá? Então vamos lá. Quem é a contraparte? Quem paga o investidor de volta? Como acontece isso? O governo. Nesse caso aqui é o governo. Então é como se fosse um derivativo. Então, derivativo. Eu vou dizer o seguinte, então a ideia é o seguinte, você lança um papel que ele vai pagar juros se atingir a meta. Então, se não atingir a meta, justamente, você transferir o risco para o investidor, o investidor... Isso, mas você não precisa lançar um papel... Fica sem os juros, né? Sem isso. Mas você não precisa lançar um papel formal, né? Não precisa ser você não precisa, por exemplo, aqui no Brasil, na CVM, pode ser um contrato, pode ser um arranjo contratual. É claro que à medida que isso for disseminado, isso vai tender a virar, né, alguma coisa transacionada. Mas isso é um pouquinho mais para frente, eu acho que vai ser a tendência, certo? Por favor. Eu queria ter uma ideia do que seria uma meta para uma criança de 3 a 4 anos, só para... Então, a criancinha ela não consegue, tem esses testes aqui para ver se ela está dentro do estágio de aprendizado dela, ela está ok para passar para frente. Então eles fazem o teste e a meta é quantas efetivamente você passou. Mas aí inclusive entra questões psicossociais, tudo assim. Aqui no caso, quem estudou bastante foi o Leandro. O que entrou lá? Foi só esse teste mesmo, né? Esse teste, na verdade, ele é um teste chamado PIDO e eles vão colocar, por exemplo, uma banana, uma maçã, uma laranja e um carro. E a criança tem que ser capaz de identificar qual é a que está em dissonância. Eles fazem isso repetidas vezes até ver que essa criança tem um nível de cognição capaz de dar um salto. Avalia mais o cognitivo. Cognitivo. Não cognitivo é super interessante, mas a gente ainda não tem... Não, eu perguntei, né? porque eu sei. Você trabalha nessa área? Eu trabalho... Você por acaso é do Ayrton Senna? Não. Então, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, está estudando bastante. Não cognitivo é super importante e a gente está estudando para ver se tem formas da gente fazer. Né? Tá bom, gente. Tudo bem? Opa, por favor. Eu sou leiga, né? Eu também.
Então, todo mundo é leigo, todo mundo aprende, vamos lá. Não, o governo, ele sempre, esse título é um título do governo, ele sempre tem que estar envolvido ou não necessariamente? Não precisa ter governo. Eu já vou dar um exemplo sem governo, tá? Ok? Que é uma só. Eu vou chegar lá. Uma vez. Mais perguntas, pessoal? Tudo bem? Por favor, me interrompam, tá? Então vamos ver os resultados aqui de Utah, que é até interessante, porque teve uma certa polêmica. O que aconteceu? Você tinha lá um grupo de alunos sob risco, né? 595. De um pool de alunos, 110 estavam sobre risco, 111 estavam sob risco, né? Não é isso? E aí conseguiram, em tese, recuperar, nesse teste, conseguiram recuperar todos, menos um. Então só um aluno não conseguiu ser recuperado. Então o pessoal falou, sucesso, né? E foi feito trigger, foi feito bônus, foi pago bônus lá, tá? Na verdade, 110 em risco, apenas uma criança precisou posteriormente de ajuda, né? Em horizonte de 5 anos, 4.100 crianças foram afetadas, a possibilidade de economia até 30 milhões para o governo, mas houve uma controvérsia. Por que foi a controvérsia? Porque nessa forma de medição, muita gente da área educacional chegou e falou nessa linha que eu disse para vocês. Olha aqui, nós, professores, nós do governo, a gente conseguiria obter esse resultado. O que esses caras conseguiram além do que a gente conseguiria? Não, eu quero que eles façam mais. Então, um erro que eles tiveram aqui, que sofreram muitas críticas, é que eles não colocaram um grupo de controle. Eles não falaram o seguinte, olha, tem um grupo de alunos não afetados de criancinhas não afetadas pelo projeto, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo? Então foi um erro importante. E isso é fundamental porque o governo não quer, obviamente, remunerar por coisas que ele conseguiria. Isso traz até problemas, né, para a gestão pública, né? Pagar bônus por coisas que você mesmo na sua gestão pública conseguiria. Por isso é importante você demonstrar o que você está fazendo de forma adicional. Agora, Sam, oi, pois não. Você não consegue, o governo não consegue fazer um investimento em larga escala, mas uma ONG pode fazer uma coisa bem focada e ter um desempenho muito melhor. Sim. Isso justificaria um pagamento? Sim, porque mas... se, por exemplo, professores melhor remunerados, se dedicarem a essas crianças, etc., o resultado tem que ser melhor. Então, mas aí você tem que colocar também um controle. Fala, olha, nessa outra condição eu não consegui fazer esses investimentos e olha o que aconteceu. Certo? É na mesma, assim, a lógica se aplica. Certo? Aqui você tem um outro exemplo em Lisboa, né, outra na área educacional também. Se queria promover uma melhoria na capacidade computacional de resolução de problemas de alunos e, na verdade, a intervenção foi, a tese, né, foi que você poderia fazer um treinamento computacional para ajudar isso. Então, o que aconteceu? Você teve uma fundação, aportou recursos novamente, né, uma organização que vai gerir o processo, Laboratório de Investimento Social, lá em Lisboa, essa é a Prefeitura de Lisboa. Os provedores de serviço, aí eles contrataram provedores de serviço, o pessoal envolvido nessa área computacional. Teve uma terceira parte avaliadora para ver se o resultado está atingido, no caso a Nova de Lisboa, que é uma escola, né, uma escola que é até parceira nossa, a gente tem uma dupla titulação, né, mestrado aqui no INSPER, a Nova de Lisboa. E aí se colocou lá metas. Qual a capacidade de resolução dos problemas dos alunos e a nota de português e matemática. Então tudo isso tem teste, né? E a ideia é que esse resultado precisa ser 10% superior ao quê? A um grupo de controle. O que é o grupo de controle? Alunos não submetidos a esse treinamento aqui. Tá? Nessa linha. Você tem que fazer acima do que eu conseguiria normalmente. Tá? E aí, feito, atingido o resultado, a Câmara Municipal remunera o gestor. Aqui no caso, é interessante porque não houve necessariamente economias para o Estado. Então, o Estado pode falar o seguinte, mesmo não havendo economias, eu posso querer gerar impacto para a população e remunerar. Por exemplo, a gente sabe que estudos aqui na própria escola do meu colega Nércio Menezes, um ponto percentual de aumento no desempenho dos alunos em testes aí do governo, sei lá, Saresp, Enem, etc., esse tipo de coisa, aumenta a renda per capita dessa futura pessoa, né, adulto, em 0,3%. Então você tem um ganho de renda que a educação gera, mas isso é no futuro.
o Estado ele pode chegar e falar, eu quero recompensar os investidores por me ajudarem nisso. Só que isso é relativamente mais difícil, principalmente numa situação, infelizmente, como a gente está agora no Brasil, né, de déficit fiscal, problemas fiscais diversos, mas enfim, é uma coisa que pode ser considerada. E aí os investidores são remunerados, né? Tudo bem? No mundo, a gente já tem ao redor de 78 títulos de impacto social, certo? E mais vários outros mecanismos de pagamento do desemprego que a gente está tentando mapear. A gente está chegando a 100, né, na nossa base de dados, and counting, né? A gente quer pegar mais. Obviamente, muitos lá na Inglaterra, mais de 20, né? Acho que 28 na Inglaterra, coisa assim, que é onde surgiu. Estados Unidos investindo muito, tem até a proposta de um projeto de lei, né? Chama Social Impact Bond Act, lá ainda não foi votado, não foi aprovado, mas a ideia, os Estados Unidos investindo fortemente em vários países. No Brasil, a gente ainda está para trás, né? Como sempre, né? A gente está sempre tá mais para trás. Mas a gente, por exemplo, um evento como esse, justamente a gente está tentando estimular mais discussões nessa linha. A sua pergunta sobre se precisa ser o governo, né? Sempre o governo, teve uma pergunta ali. Você pode fazer no âmbito do setor privado. No âmbito do setor privado, esses mecanismos são chamados de Development Impact Bonds. É terminológico, eu não quero entrar em terminologia, mas assim, Social Impact Bonds geralmente tem um governo. Development Impact Bonds você tem uma entidade que vai remunerar, é uma fundação, um instituto. Então isso aqui é um projeto que a gente está fazendo, piloto. Infelizmente eu não posso revelar os nomes das partes envolvidas, tá? Porque a gente ainda está em processo de avaliação. Então, mas imagine o seguinte, você tem uma escola privada voltada para alunos de baixa renda. Essa escola existe, então uma rede de escolas voltadas para baixa renda. Aí você tem um instituto, no caso uma fundação, que ajuda alunos de baixa renda a estudarem em escolas pagas. Tá? Então a tese deles é que de repente você pode ajudar um aluno a entrar numa escola privada e evoluir. Então, a ideia que a gente propôs tá bom, você pode fazer uma parceria com essa rede de escolas aqui, né? O que eles poderiam fazer? Olha, faz o seguinte, você vai mandar um aluno para estudar lá, você vai suportar com bolsa. Está com uma meta. Essa escola aqui, ela tem que, ao longo do tempo, ir garantindo aprendizado ao aluno. O aluno tem que ir aprendendo, você vai fazendo teste e ele vai aprendendo. No caso aqui foi ensino médio, né? Então tem 1, 2, 3 anos. Uma escadinha, você vai aprendendo, tá? E aí você pode pagar um bônus para a escola se a meta for atingida. Por que isso é interessante para a fundação? Porque é melhor, né? Acho que não sei se a gente pode discutir aqui, mas é melhor você fazer isso do que falar o seguinte: olha, eu estou dando a bolsa aqui para o aluno e aconteça o que aconteceu, eu estou pagando a bolsa para o seu aluno estudar lá. Aqui não. Qual que é a ideia? Paga uma bolsa fixa um pouquinho menor e vai complementando, essencialmente você vai dando bônus, né? Você vai colocando a mensalidade cheia à medida que essa escola vai batendo as metas de aprendizado do aluno. Tá certo? Então, para a ONG é uma boa porque reduz um pouco o risco dela de ter que pagar dos alunos independente do resultado que vai acontecer. Nós aqui estamos lá contratualmente com uma parte que vai avaliar se os alunos estão evoluindo ou não, tá certo? Então a gente contratualmente está lá, que será uma terceira parte avaliadora, e no futuro, quer dizer, se esse arranjo der certo, ele precisa ser escalado. Então, futuramente, né, a gente até pensa num momento onde investidores podem apoiar, por exemplo, a expansão da escola, com mais investimentos, né, na linha que você falou, né, César? Aí investimentos com mais expansão e você pode também, então, captando esses investidores, você pode eventualmente, se tiver alguma bonificação, até repassar para eles. Tá? Então isso aqui é um exemplo do que pode acontecer no âmbito do setor privado, não necessariamente envolvendo governos. Esse case aqui no Brasil? A gente fez, tem um artigo que a gente publicou na HSM Management em 2012 que a gente propôs esse arranjo. Isso está disponível, eu só não posso revelar as partes, né? Não, tá? eu só estou perguntando, até porque eu acho que existe uma situação que é diferente ser baixa renda aqui no Brasil dos
Estados Unidos, da Europa, né? Certo. E aí eu acho que quando a gente constrói todo esse sistema de metas, e aí eu não sei, enfim, como vocês estão pensando, e foca só no cognitivo, Tá. não necessariamente a gente está ajudando essas crianças Perfeito. ou jovens a se desenvolverem, porque Perfeito. a gente tem outros indicadores que inclusive mostram que se o meio onde essa criança está inserida não for alterado, né? Inclusive acho que se fala que 80% das condições do meio vão interferir no desenvolvimento dessa criança e desse jovem, não necessariamente você está transformando uma condição social, entendeu? Isso. Você está olhando com... Perfeito. Não, isso é uma excelente observação. Então, essa atuação da ONG como bonificadora e da escola, isso aqui é uma parceria. Então, essa turminha aqui está indo monitorar o pessoal, tá? E está aplicando testes não cognitivos, tem preocupação em não cognitivo também, tá? É que o não cognitivo, infelizmente, a gente ainda não chegou numa medição ideal, né? Não sei qual que é a visão de vocês aqui, mas... eu acho que não existe, mas ainda... assim, só olhar para o cognitivo e não olhar para o entorno é um tiro no... Então, o que acontece? Não. Então, o que você tem que fazer? Isso aqui não pode ser entendido como faz o contrato e tchau, eu vou pra praia e vou me divertir, não vou... Não, isso aqui tem que ter governança, né? Você tem que monitorar, você tem... onde tem que ir lá, ver o que está acontecendo, pedir o plano de aula, perguntar como é que tá o método de ensino e tudo mais. Então, é uma atividade muito intensa. Esses dois aqui estão conversando muito. Aliás, demorou muito para fechar justamente por essa questão. Tá? De você ver como é que você, escola, faz a sua pedagogia, etc. Né? Mas é uma bela questão. Essa escola é uma escola privada? Privada, uma rede de escolas privadas. Tá? Oi, pois não. Aqui seria no caso do Development Impact Bonds, são as ONGs, são os institutos. Isso. Ela remunera a escola pelas metas. Isso. Mas e quando entra um cara que ainda investe no modelo? Da onde sai Então, tem vários modelos, tá? Tem várias formas, mas se você tem investidores de impacto participando da escola como acionistas, digamos, se a escola recebe, ele recebe como acionista. E você pode fazer acordos, por exemplo, assim, você pode falar o seguinte, a escola privada, isso, escola privada. Se ele for acionista preferencial, por exemplo, você pode fazer um esquema onde ele recebe, ele tem preferência nessa parte dessa bonificação. Sei lá, tudo é possível, né? Tem vários advogados aqui, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, né? O pessoal de fundos, né? Como? Tá perfeito. Vera, muito amiga, gentil. Então vamos lá. Perfeito, então vamos lá. Aqui, outra coisa que está ocorrendo é que nas PPPs, parcerias público-privadas no Brasil, que a gente já existem, tem várias ocorrendo, né? Você também já está incutindo essa lógica da remuneração por impacto. Como? Vou dar um casinho para vocês. Essa aqui, acima de Belo Horizonte, tem um aeroporto lá de Confins e tem uma rota turística chamada Rota Lund, uma sequência de 3 parques, muito legal, recomendo realmente vocês irem. Né, bem interessante, não sei quem já foi lá, onde você tem sítios arqueológicos, grutas, né? Então aqui, ó, grutas, é bem bacana. Então você pode ficar lá, tem a casinha lá do Guimarães Rosa, né? Tal, Museu Guimarães Rosa, bem legal. E o que acontece? O governo de Minas lançou uma parceria público-privada para alguém assumir a gestão desses parques. E quem estimulou isso foi o Instituto Semeia, que é um instituto que desenvolve, que tem a tese, basicamente, de que a gente precisaria desenvolver ou explorar mais o potencial turístico desses parques com a atração da iniciativa privada. Qual que é a jogada aqui, pessoal? É o seguinte, uma preocupação do governo legítima é que quem vai assumir esses parques, ele tem que manter as áreas ambientais, integrar as comunidades na geração de renda, ou seja, gerar renda para as comunidades locais, tá? Você desenvolver as áreas e tudo mais. E aí o que se fez? Se criou uma série de indicadores socioambientais e uma relação, uma espécie de um contratinho, um contratinho
que ele funciona mais ou menos assim, ó. Aqui nesse eixo vocês têm a nota de impacto socioambiental. Isso envolve várias coisas. Se o cara está cuidando da floresta, de entorno, se está envolvendo as comunidades, que vai de 0 a 1. Né? E aí, o que acontece? Essa retinha aqui significa quem vai assumir, um cara privado assumindo o parque, se ele vai ter que pagar para o governo ou vai ter que receber para o governo. Vocês sabem, quem assume uma concessão, normalmente paga o direito da concessão, não é isso? Então eu vou lá, vou assumir o parque, eu tenho que pagar para o governo. Só que você vai pagar para o governo se você tiver uma nota de impacto socioambiental baixa. Se você começar a ter uma nota de impacto socioambiental maior, você vai começar a receber do governo, que está em azulzinho. Né? Então, no fundo, é um bônus atrelado a impacto. Tá? As parcerias público-privadas no Brasil já incorporam, até legalmente na legislação, essa possibilidade de se remunerar por indicadores né, de desempenho, de qualidade e tudo mais. Então, a gente já tem esse marco legal desenvolvido. Tá? Então, pois não. Por que isso ainda não é considerado como um título de impacto que você mostrou no mapa, aqui no Brasil não tem nenhum? Porque, boa pergunta, a gente, por exemplo, trabalhou com eles e sugeriu eles tentarem fazer alguns ajustes. O que falta aí? Falta estruturar um pouco melhor, que você vai ter investidor de impacto entrando, vai ter uma organização geral que vai... Certo? E falta um pouco uma definição do indicador que seja um pouquinho mais específico. Né? Então eles lá tiveram várias discussões, a gente discutiu, etc. Mas como estava... Esse edital já estava para ser lançado, né? Então acabou saindo assim mesmo. Né? Tem uma previsão em 3 anos de, na verdade, você criar uma estrutura parecida com uma social bond, mas ainda nada foi ainda definido. Tá? Provavelmente você tem que partir do pressuposto de uma ineficiência governamental, ou seja, nesse exemplo aqui, o governo toparia remunerar a partir de um determinado atingimento de resultado, porque para ele custaria mais caro fazer a manutenção disso. Ou por uma questão de descentralização, né? Mas obviamente se custar mais caro para o governo fazer isso ele próprio poderia fazer se fosse mais barato. Então, eu acho que você sempre vai ter uma ineficiência no governo ou não necessariamente? Então, olha só, falar em ineficiência de governo é muito amplo. Eu prefiro pensar um pouco mais como uma cadeia de valor. Né? As partes podem adicionar valor em diferentes âmbitos. Tá? Então, por exemplo, o professor Sandro Cabral, aqui do INSPER, a gente tem vários projetos todos juntos. Na verdade, ele começou com prisões, onde um modelo, por exemplo, que acabou em prisões de gestão privada, que acabou dando sucesso até no Brasil, é o seguinte: o cara privado ele pode pegar uma parte mais operacional da prisão, que é controle de processo, alimentação, etc. E você tem um supervisor público, pessoas públicas, aliás, ali que vão garantir, ou tentar garantir, se está tudo andando bem, se a assistência jurídica está ok para o preso, certo? Então, eu acho que esse paradigma aqui é menos essa linha, o Estado é ineficiente, tem que ir para tudo privado. Ou o contrário, né? Tudo privado, a gente tem outra linha. O privado é ruim, vamos pro... É mais uma linha de colaboração. E as pessoas, e você atrair as partes que vão contribuir mais em fases ou em áreas interessantes. É por isso que não precisa ser nem gestão privada. Você pode ter uma escola pública onde você tem atores privados que vão contribuir em fases importantes, tecnologias, por exemplo, coisas interessantes ali. Né? Deixa eu complementar. A questão não é pública ou privada. A questão como um conjunto de competências que você junta, que estão isoladas por aí, seja no setor público, seja no setor privado, no terceiro setor, como é que a gente faz uma configuração de recursos e competências que geram um resultado superior em relação à alternativa? No caso da Rota Longa ali, especificamente porque o governo fez. Você tem uma questão de aversão a risco também de governos também, que você colocar uma questão de você remunerar de forma muito agressiva para o governo do mercado financeiro, você usa com cautela. Tem um outro motivo por que isso aí não avança. Tudo bem, o edital estava na rua, mas você tem uma aversão a risco de governo em relação a isso também. E o que a gente está tentando ao longo dos 10 anos que a gente tem pesquisado isso olha, não tem mais essa dicotomia pública ou privada. Qual é a melhor alternativa, dada a configuração de recursos que estão por aí, que a gente consegue para entregar resultado superior? O arranjo que o Sérgio mostrou antes, ali, que é do artigo que a gente fez na HSM, então é isso. Não dá para você botar na conta do provedor privado isso aí. Todo aquele ecossistema vai ser responsável pelo resultado positivo. E mais uma vez, eu tenho que ter comparação, e é importante, do contrafactual.
Eu preciso estar comparando banana com banana. Isso está muito claro o que é que eu estou comparando e se o governo, ou qualquer a minha comparação, não conseguiria fazer aquele resultado sem essa configuração de recurso. Uma vez comprovado isso, a gente tem segurança de falar, olha, esse pagamento é legítimo. Beleza? Acho que você levantou a mão. Desculpa, desculpa, por favor. Eu acho que tem a questão de que os social impact bonds tendem a ser mais bem-sucedidos quando tentam solucionar questões sociais de caráter preventivo, não é? Como, por exemplo, a questão da redução das prisões ou da educação. São ações doenças. Preventivas, não é? É. A questão da saúde. Mas assim, você pode pensar, educação, vamos melhorar a educação, vamos impulsionar mais a educação. Olha, a gente está nesse patamar aqui, a gente pode ir mais. Vamos, certo? Também pode ter essa busca, né? Tudo bem, pessoal? Por favor. Quem que atribui a nota de desempenho nesse caso? Um avaliador independente. Não tem jeito. Você precisa de uma terceira parte que vá isenta, de forma isenta, a ver o que aconteceu. Não tem jeito. Não pode, né? Tem um conflito. Nem o investidor, nem o executor. Tem um conflito de interesse. Né? Pois não. O Brasil se caracteriza por um passado incerto. Sim. E se a gente ainda vê questionamentos graves e de quando em quando vem logo uma nova onda sobre as concessões rodoviárias, certo, sobre os critérios, olha só, está tudo muito medido, tem uma agência que cuida disso. Parece que a gente vai inaugurar mais uma safra de precisamos de mais advogados, porque horas de advogados vão ser necessários, porque muita discussão vai surgir. A questão é como resolver. Eu queria ouvir um pouco mais a questão do jurídico, para a gente seguir discutindo, porque para mim fica óbvio que a proposta é boa, você induz compromisso da própria sociedade com as causas. Acho que o que está acontecendo agora na Serra da Capivara, a Nied Guidon, a gente vai perder um parque que talvez seja o parque arqueológico mais importante do Hemisfério Sul, talvez, se compare com as coisas com a África, porque o Estado não foi capaz de dar conta disso. Então essa solução para mim certamente parece melhor, até porque o Estado já provou que é incompetente. Pode ter sido competente aqui e lá, mas em geral é incompetente. Acho que a gente tem que pensar, até para avançar nisso, no Brasil, forma de aumentar a garantia, a previsibilidade, transformar isso, porque é sim público-privado. Haverá discussão no campo da educação, estão querendo privatizar a educação. A gente não foge disso. E a gente tende a ficar no fracasso. E é só para aproveitar o gancho que eu estou falando, eu já estou falando demais, o que você comentou de 80%, o ambiente acaba respondendo mais do que... Também a gente fica muito preso a isso, e acho que vale sempre a pena voltar a essa pesquisa que apontou os 80%. Se segue sendo 80%, se isso tem flutuação, e deve ter flutuação ao longo do tempo, também a gente fica muito preso a ter que resolver o entorno, para então resolver o foco, a gente cruza os braços e não faz nada. Só essa... Posso complementar, que a minha dúvida vai nessa linha também, porque é um arranjo institucional muito sofisticado. Sim, claro. Né, que está sendo desafiante, inclusive, em Reino Unido e Estados Unidos. Claro. Então, pensando no caso brasileiro, que os arranjos institucionais são bem frágeis e vulneráveis, eu queria entender um pouco a visão de vocês em que tipo de contexto, dados os estudos que vocês têm feito, isso poderia ser mais viável, porque a minha visão é que é lindo, me brilha os olhos, mas eu olho o contexto real do Brasil e falo, putz, onde isso conseguiria ser aplicado com sucesso, sabe? Envolvendo o governo, tá? Passar a palavra para minha colega Vera, professora Vera. Eu gosto de aula participativa, assim. Mas as perguntas difíceis, você só me ajuda, que as perguntas difíceis eu passo para você vai mandar para ela. eu vou, entendeu? Eu aproveito. Não, mas a Vera está estudando isso, né? Ali o pessoal da Sandfeld. Acho que vale a pena ter o seguinte comentário. Esse modelo da Rota Turística Mundi, ou o modelo mais claro do CIB, que o Sérgio expôs anteriormente, nada mais são do que modelos contratuais. Cada um tem as suas características. Existem vários modelos de negócio que a gente pode imaginar dentro dessa relação público-privada. É uma relação público-privada quando a prefeitura contrata uma empresa para fazer varreção de rua. Essa é uma relação público-privada bastante simples, mede e paga. Ela não tem uma relação de muitos maiores resultados, não é uma relação de longo prazo, é um contrato bastante simples. A
governos têm experiência no Brasil de contratos de longo prazo, especialmente a partir da década de 90, quando foi criada a Lei de Concessões. Então, esse modelo de PPP, que o Sérgio está se referindo, que é o exemplo da Rota Mundi, nós temos uma legislação já bastante consolidada, que envolve contratos de longo prazo entre o poder público e a iniciativa privada, que pode envolver pagamentos com receita orçamentária ou que pode envolver pagamentos diretos pelo usuário. O colega deu o exemplo das concessões rodoviárias, as estaduais, as federais, são contratos de 30 anos, muitos deles têm sido prorrogados. O governo, na maioria desses casos, não põe recursos públicos, o negócio é pago pelo usuário, que paga o pedágio, e são contratos que têm certas dificuldades, mas dificuldades certamente muito menores na sua estruturação, quando são contratos em que dependem de recursos orçamentários. Exemplo, o Sérgio mencionou o caso das prisões, que é a especialidade do nosso amigo Sandro. No caso das prisões, que nós temos os exemplos das PPPs em Minas, que tratam das prisões em modelo de PPP, elas envolvem um contrato de longo prazo, em que o privado faz um investimento, constrói vagas prisionais, e o poder público paga pela disponibilidade da vaga prisional. Esse é um contrato bem mais sofisticado nos seus elementos e na sua estruturação do que o contrato, primeiro que eu dei o exemplo, da simples variação de rua. Porque o contrato de variação de ruas não tem o grande investimento. No caso da PPP do sistema prisional, o privado ele é chamado a colocar bastante dinheiro de saída e ele só vai ter remuneração se o negócio estiver à disposição do poder público, se o poder público usufruir daquilo e se o poder público efetivamente tiver recurso orçamentário para pagar essa conta lá na frente. Por que o poder público faz essas escolhas? São escolhas que dependem não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista da governança, do ponto de vista fiscal. É um conjunto de situações que são levadas em consideração para a decisão do modelo de negócio no caso concreto. O Estado de São Paulo não tem um modelo de PPP em matéria de presídio. Como faz o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo faz um contrato para construir um presídio, faz outro contrato para contratar serviço de quentinha, faz outro contrato para contratar o serviço de limpeza, faz outro contrato para contratar o serviço de lavanderia, toda essa hotelaria. A PPP dos presídios, diferentemente, ao invés de ser contratos de curto prazo com objetivos muito específicos, ela envolve um contrato de longo prazo com um único sujeito que vai assumir a responsabilidade de prover todos esses serviços, desde a construção até toda a hotelaria dentro do presídio. No Brasil, por alguma razão, se decidiu que a direção do presídio fica a cargo do poder público. Na Inglaterra, nós temos exemplos em que a direção do presídio fica a cargo do próprio privado. São todos modelos possíveis, alguns com maiores dificuldades, outros com menos dificuldades. O modelo do presídio de Minas envolveu a necessidade de se ter uma enorme garantia do poder público. O poder público precisa garantir que ele vai pagar essa conta nos próximos 30 anos. Isso pode gerar instabilidades? Pode. Isso pode gerar inseguranças? Pode. A gente vai precisar de alguns instrumentos jurídicos para reduzir essas instabilidades, para a gente dar segurança ao investidor. Que investidor? O investidor social? O investidor, ou um investidor que não é social. Então, quando o Sérgio menciona o tema da CIBS e faz uma comparação com a PPP, PPP nada mais é do que um instrumento contratual sofisticado, que permite um conjunto de elementos para dar segurança ao privado e ao poder público transferir um conjunto de atividades ao privado. Quando se pensa nesse modelo de negócio e tenta-se fazer essa comparação com o CIBS, aí eu já coloco o diálogo com você aqui, Sérgio, para saber se eu também estou entendendo de maneira correta o que são essas tais dessas CIBS. Nós estamos também falando de um modelo contratual, nós estamos falando agora de um modelo inovador de investimento. Sim, isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos falando do mesmo tipo de negócio, mas um negócio que tenha atração para um investidor com um olhar social. Exatamente. Mas do ponto de vista jurídico, eu não vejo aqui uma reinvenção da roda. Isso aqui nada mais é do que colocar sob o olhar social modelos contratuais que já existem. E nós vamos aprender juntos, na verdade. Acho que a gente fazendo, a gente vai aprendendo. Acho que é a inquietação dela, assim, já perguntou. Por que você precisa ter... É um contrato. No fundo, você tem um contrato. Se é um contrato formal, se é um arranjo implícito, é um contrato. Você precisa ter partes no contrato que gerem mecanismo de compromisso confiável. Então, de um lado, se eu vou fazer um investimento com o governo, seja uma PPP, seja uma arranjo, seja bom,
eu tenho que ter um governo ali que inspire confiança no sistema. Eu tenho que ter do lado do outro lado um arranjo de empresários, ONGs que inspire confiança do governo de plantão também. Até porque vai ser cobrado com a opinião pública ali, porque vão falar que é privatização, que é o conselho de morte, vai vir sindicato. Ou seja, você precisa ter um alinhamento de expectativas para aquilo funcionar. E muitas vezes você tem ideias ótimas e o governo que está lá, ou as pessoas do governo que está lá não são ótimas. Muitas vezes tem pessoas que são ótimas e o que está lá fora não está. Então, acho que o deslanchar disso no Brasil vai ser quando a gente conseguir esse alinhamento. Coisa que eu estou bastante otimista, que a gente está próximo aqui com algumas experiências que a gente está trabalhando. E vale lembrar o seguinte, a gente tem uma experiência de longo prazo no Brasil, de contratos de longo prazo, exitosa. Sim. É falsa a informação segundo a qual no Brasil não se cumprem contratos com o poder público. A gente tem uma série de pesquisas lá na Escola de Direito da FGV, segundo a qual comprova que o judiciário tende a sempre validar os instrumentos contratuais, tende a sempre sancionar o poder público que quebra de maneira drástica o contrato no meio do caminho. Nós temos uma experiência em vários setores, os tradicionais, saneamento, rodovia, ferrovia, setor elétrico, setor de telefonia, são todos contratos deste mesmo tipo, que envolvem parcerias de longo prazo e que são contratos exitosos. O que nós estamos fazendo aqui é sofisticar, buscar novos instrumentos, juntar a esses contratos debêntures, novas formas de investimento, juntar aqui o mercado financeiro, o mercado, juntar a CVM, juntar todo o mercado que em geral o poder público não se liga. A gente está tentando fazer isso nesse próximo passo. Mas a experiência que nós temos, ela é positiva. Eu acho que a modelagem das PPPs, e aí eu penso um pouco do modelo prisional lá de Minas, que também é remunerado por desempenho, tem cláusulas a serem alcançadas, acho que talvez esteja aí todo o desenho contratual, porque esse privado que assumiu, que participou do processo de seleção e foi selecionado para executar o projeto da PPP, ele precisa de alavancar esse recurso. Então, com a modelagem do contrato de PPP, acho que a gente tem aí quase que o modelo pronto para ele ir no mercado, captar recurso, porque as regras são muito bem definidas. Precisa ser um investimento que seja grande o suficiente para pegar o limite da PPP, né, dos investimentos da PPP, e a gente precisa equacionar, no caso da PPP, a questão das garantias do Estado, porque idealmente o Estado deveria criar um fundo garantidor que vai colocar recursos ali que vai garantir o pagamento. Né. A PPP é interessante que vai ter uns complicadores adicionais, mas é um modelo já aprovado. Né, sem dúvida. Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos lá. Bom, essencialmente nós estamos falando aqui de um novo modelo onde a gente tem métricas. Então aqui, na verdade, eu até diria o seguinte, no Brasil a gente já está relativamente avançado. A gente já tem vários institutos, escolas, já fazendo medições de desempenho em diferentes áreas. O Itaú Social, por exemplo, há quanto tempo está fazendo cursos de medição e praticamente várias escolas diversas, você tem pessoas fazendo avaliações de desempenho. O que seria a novidade aqui? Vamos colocar incentivos, vamos tentar atrelar algum tipo de pagamento ou remuneração em função dessas metas e métricas, né? E outra coisa, vamos usar os investidores, o comentário da Vera é perfeito, que é a novidade, vamos usar os investidores para você alavancar essas iniciativas. Se você fazia antes 1, você vai fazer 10, coisa assim, e vamos multiplicar. E aqui, né, você sempre teria, enfatizando, sempre teria que ter uma terceira parte isenta, validando métricas e resultados. Várias definições aí, de novo, também a gente não quer complicar aí o processo, mas infelizmente esses termos já existem. A forma mais fácil de você fazer essas coisas é um contrato, né? Como a Vera falou, um contrato, um simples contrato, pay for success. O que é um contrato? A Rota Lund ali, ou pode ser uma concessão, é qualquer contrato que eu atrelo a remuneração da pessoa, do executor, a um indicador socioambiental. Isso eu posso fazer, né? Eu já tenho prerrogativas, etc. Não tem problema. Chamados pay for success. Isso está crescendo muito, né, no mundo. A Social Impact Bonds ela vai um pouquinho além, porque eu tenho que... Aí eu vou
ela é mais trabalhosa. Eu vou ter que criar um grupo de investidores que eu vou captar, eu vou criar aquela organização para gerir todo o processo. Aí o governo tem que estabelecer um bônus, um trigger de bônus em função da... Então ele é um pouquinho mais estruturado, né? Aí eu tenho as Development Impact Bonds. Qual que é a diferença? Nas Social Impact Bonds o bônus é pago pelo governo, nas Development Impact Bonds o bônus é pago por um instituto, uma fundação, como a gente viu lá no caso da escola privada. Tá? Então a única diferença. E tem as Environmental Impact Bonds também, que é a mesma coisa, só que você vai atrelar uma métrica ambiental. Pode ser o seguinte, sei lá, eu vou fazer um projeto para tratamento de água, para reduzir poluição, etc. Eu posso gerar mais água, eu posso gerar energia, assim por diante, e isso pode gerar economias, ganhos, etc. para o Estado. Tá? Então, a parte da avaliação é uma coisa central nessa área do investimento de impacto. Então, falando rapidamente, quer dizer, você tem aí várias metodologias. Nós mesmos aqui no INSPER, junto com um instituto chamado ICE, Instituto Empresarial, e vários outros membros do ecossistema, a gente está criando uma rede de pessoas trabalhando com avaliações e investimentos de impacto. Tem várias escolas, e uma forma é você fazer sistemas de certificação rating. Tem esse sistema Iris Gears, né, que é, por exemplo, você tem você tem um conjunto de variáveis e indicadores, a empresa como que preenche, ela tem uma nota, assim, olha, eu tenho uma nota porque eu estou favorecendo a comunidade, assim por diante. Então é mais na linha de certificação. A Social Impact Bonds, os títulos, eles vão um pouco mais num outro tipo de metodologia, que é o chamado de adicionalidade, que eu já falei para vocês aqui, mas para enfatizar. E tem, quer dizer, várias, por exemplo, esse grupo aqui, Poverty Lab, lá no MIT, se dedica só a isso. Aqui no INSPER também a gente criou esse grupo que também segue essa metodologia. A ideia é a gente tentar medir o que nós adicionamos ao projeto. Por que, de novo? Porque o governo não quer, ou o instituto, ou o investidor não quer pagar por alguma coisa que faria sozinho, sem impacto dos investimentos. Então a ideia é o seguinte, normalmente essas avaliações elas seguem o seguinte princípio, ó. Antes do projeto, depois do projeto. Pega um indicador, vai depender do seu projeto, pode ser, por exemplo, educação. Aqui a gente colocou renda per capita. Suponha lá a Rota Lund, você quer que o parque desenvolva a renda per capita da população. Tá? Então você pega, por exemplo, a comunidade que você tratou, né, esse é um termo aí até de experimentos, né, médicos, né, essencialmente isso. Uma comunidade que você está afetando com o investimento e uma outra comunidade similar que não está sendo afetada. Tá? E acompanha as duas. Como é que elas estavam antes do projeto? Assim. Tá? Então vamos lá, vamos implementar o projeto. Olha lá, tá melhorando. Né? Aí, o que aconteceu? Depois, olha, o meu projeto aumentou a renda assim. O projeto da comunidade que não recebeu investimento aumentou assim. Tá? Só que, por que eu tenho esse controle aqui? Porque esse controle vai me dizer o que teria acontecido com a minha comunidade se não tivesse ocorrido o meu investimento. Assumindo que essa comunidade de comparação é bom controle, então muito provavelmente a renda do meu pessoal aumentaria nessa linha aqui, não é isso? Né? Dá para ver? Quer dizer, porque dado que eu tenho controle. Então o meu impacto vai ser isso, vai ser o que eu gerei subtraindo o que aconteceu na comunidade de controle. Por que isso é importante? Suponha que eu gerei isso aqui, mas a comunidade de controle também evoluiu dessa linha. Então eu não adicionei nada. Né? Então eu tenho que ver o que eu adiciono além da evolução de áreas similares que que efetivamente não receberam o meu investimento. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, tá? mas só Oi? uma observação, não sei se eu estou viajando. Mas eu não estou vendo impacto aí. Na verdade, eu estou vendo medição de resultado. Uhum. Então, eu acho que o impacto demora um pouco para você conseguir medir, né? Demora. Tem que ter um tempo. E sim, existem outros fatores, por exemplo, você usou a geração de renda como um exemplo. Existem outros fatores que, além do seu investimento, podem influenciar na geração de renda. A implantação de uma empresa na cidade no mesmo momento que você começou a investir num projeto social lá, por exemplo, pode ter um grande impacto na geração de renda, tem mais emprego e tudo mais. Então, como é que a gente consegue eliminar essas variáveis para realmente medir o nosso resultado e chegar no impacto? Eu teria que achar uma cidade, para eu definir meu controle, eu teria que achar uma cidade similar que recebeu o mesmo tipo de investimento ou menos nessa linha. Eu tenho que isolar ao máximo esses efeitos externos. Tá?
Eu vou falar como é que você pode fazer com níveis de rigores diferentes, né, já, mas esse é o princípio. E quanto ao indicador, você define. Se você acha que o impacto seu é 5 anos, ótimo. 10 anos, olha, é difícil achar alguém que vai avaliar impacto tão longo, né? O pessoal quer uma coisa mais de curto prazo. Mas pode ser. E você pode botar mais de um indicador. Então pode ser renda e educação. Em educação pode ser cognitivo e não cognitivo. Eu quero saber se o aluno está aprendendo, mas eu quero saber se ele está com autoestima, né? Se ele tem, se ele tem competências colaborativas. Tá certo? Deixa eu te perguntar, a gente que trabalha com projeto social sabe da dificuldade de fazer as avaliações. Sim. E os grupos de controle e tudo mais. Existe um percentual desse valor contratual que vocês já reservam, isso é estipulado, ou é feito caso a caso? Por exemplo, 5% de todos os contratos a gente destina, sei lá, para fazer esse processo de avaliação, ou isso é feito depois? Você diz para pagar o custo? Para pagar o custo? Então, aí que tá. Nós estamos aprendendo, né? Aqui no Brasil a gente não fez nenhum, mas um arranjo, por exemplo, até usando a PPP lá de Minas Gerais, que não é social bond, mas assim, o governo colocou isso no custo, né? É o custo do governo pagar a terceira parte avaliadora, tá? O governo vai contratar, certo? Está lá no custo do governo. Ele botou lá na conta, lá quanto custa. Nós vamos tentar batalhar aqui, se sair, a gente está tentando trabalhar nessa área, que de repente você pode achar fundações que poderiam patrocinar o estudo, certo? E já existem aqui no Brasil. Né? De repente a gente pode pegar um patrocínio de uma fundação que faria ou patrocinaria o estudo de impacto. Tá? Então, tem vários modelos que a gente possa pensar. Mas eu concordo, é trabalhoso. Eu fiz um curso lá da Fundação Itaú, né, medindo o resultado financeiro do investimento, né? E aí eu levei a proposta para a gente fazer isso nos projetos que eu toco, né? E aí o curso, o pessoal quase me matou. Pois é problema, né? O custo, o que a gente tem feito deixa eu falar basicamente o que a gente tem feito aqui na escola para tentar ajudar um pouco esse processo, né? Bom, a gente criou aqui no Matrices, tem lá um guia de avaliação, tem 3 níveis basicamente de medição, como a gente chamou, nível de confiabilidade de medição. O que a gente chama de nível 1 é, por exemplo, eu estou apoiando uma escola e eu vou avaliar o desempenho dos meus alunos e vou comparar com todas as escolas, sei lá, do município de São Paulo. Então é comparação agregada, eu versus o que aconteceu no meu ambiente. Eu posso ir caminhar de forma mais sofisticada. Eu posso fazer o seguinte, se eu estou apoiando 1 ou 2 ou 3 escolas, eu vou tentar achar a escola mais próxima ou mais similar. Ou, por exemplo, eu estou apoiando uma comunidade que pode receber um investimento, eu vou tentar achar uma comunidade que também recebeu os mesmos tipos de investimentos externos e tudo mais. Então eu vou tentar achar, na social bond lá de prisões, eles pegaram um preso que saiu de uma prisão, da prisão que foi apoiada, compararam com outro preso similar, sei lá, mesma idade, veio da mesma região, mesma escolaridade. Então tem técnicas para você fazer isso. Isso que a gente chama aqui de nível 2. E o nível 3 é quando é aleatório. Aí, algum de vocês já deve ter visto. O quê? Aleatório? Às vezes você pode fazer intervenções aleatórias. O que você vai fazer? Sei lá, eu quero fazer uma intervenção em 100 escolas. Então eu vou jogar uma moeda para qual escola que eu vou intervir. Mas o pessoal não vai querer. Calma, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer projeto em ondas. A gente pode fazer, a gente vai pegar todas as escolas, mas na onda inicial, no primeiro ano, a gente sorteia quem que vai... Não dá para fazer para todo mundo no primeiro ano, tá? Então nós vamos sortear. Você sorteia um conjunto no primeiro ano e acompanha, e as outras que não foram sorteadas, elas servem como comparação. Qual que é a vantagem de sortear? É que aí não tem as considerações como que você colocou, foi sorteado, né? Então, em tese, eu não escolhi. Porque o grande crítica que pode ser aqui é o seguinte, olha meu projeto que bacana, eu melhorei os alunos em 20%. Mas é claro, você pegou as melhores escolas, né? Depende se você... Então, se eu faço esse aleatório, por exemplo, eu saio dessa crítica. Olha, assim, não tem essas considerações. Indo daqui para cá fica mais caro, mais difícil, tá certo? Então a gente, por exemplo, a gente não advoga que tem que ter tudo por aqui. A Angélica vai mostrar já como é que as social bonds têm sido medidas, né? É interessante ver. Como vocês podem imaginar, nível 3 é mais raro, né, acontecer. Pessoal, nós vamos deixar essa apresentação disponível, tá? Não precisa... Estou vendo o pessoal tirando foto. Depois nós vamos botar no nosso site lá, tá? Para ajudar um pouco essa questão da medição, que é complicada, a gente fez um guia de avaliação, tá?
que a gente tenta explicar o processo passo a passo, e tem inclusive uma ficha onde você pode, de uma forma padronizada, colocar como que você vai medir o projeto, né? Então a gente tentou facilitar. O próximo passo que a gente vai fazer, aqui a gente está com um projeto, de ver assim, vamos pegar as principais variáveis socioambientais que você tem e vamos ver bases de dados de graça que você tem aqui no Brasil. Né? Assim, o que você tem de educação? A gente vai, idealmente, se tudo der certo, a gente vai seguir uma espécie de um site assim, onde você tem essas variáveis. Renda, onde você pode pegar renda? CAGED, lá tem dados de emprego, renda, etc. Né? Então a gente vai ter... E ao longo do tempo, a gente fez parceria com uma ONG, por exemplo, que a gente falou o seguinte, olha, como é que eu vou fazer a minha medição? Olha, faz o seguinte, que tal vocês fazerem, a gente ajuda vocês meio assessorando. Né? Então eles colocaram lá braço, né, a atuação, e a gente como que validou depois. Tá, então, mas esse é um ponto importante, é custoso, mas a gente acha que num processo onde a gente vai treinando, vai fazendo junto... O ideal é já nascer com essa perspectiva. Sim. Numa avaliação mais completa, né? Porque normalmente o pessoal esquece. Ir fazendo, né? E registrando. Perfeito. Perfeito. Bom, agora eu falei muito, então a Angélica vai falar sobre a base de dados aí. E depois, se der tempo, a gente faz um exercíciozinho. Isso. Bom, desse levantamento que a gente fez, foi até a Universidade Federal da Bahia, na época então a Universidade Federal da Bahia, agora incorporada ao INSPER, o Sandro, o Leandro também, trabalhar nesse levantamento do que existe de Pay for Performance, DIBs, os Development Bonds, os Social Impact Bonds no mundo. A gente chegou a aproximadamente 100, e aí desses 100 que a gente levantou, tá aí, desses 100, 82%. Mais no formato de Social Impact Bond, dos Development Impact Bond 7%, e Pay for Performance 9%. E aí, olhando desses, que tipo de medição de desempenho que é feito? Primeiro foi de Aggregate Comparison. Você quer falar um pouco desse pedaço? Então, a gente não isso aqui é aqueles níveis de medição, né? Em 46% do caso a gente não conseguiu obter informação, aí enquanto a gente fala, tem um aluno nosso, aí acho que não está aqui, o nosso estagiário, disparando e-mail para o mundo inteiro, basicamente. Porque está trabalhando. Nesse momento aqui, ele está mandando e-mails para a gente ver se a gente sabe o que esse não especificado. Mas em geral, ou o pessoal faz comparações agregadas, então pega assim, uma escola contra o resultado do seu município. Algum compareamento, que a gente chama nível 2, algum pouquinho já saindo com a aleatorização, que é chamada RCT, né? Randomized Control Trial. Obrigada. E os tipos de avaliadores de impacto mais frequentes são aqueles que declararam que fazem uma medição com uma terceira parte, porque a maior parte desses exemplos que a gente levantou fazem eles mesmos. E aqueles que buscam uma terceira parte estão concentrando nas universidades e research centers ou em empresas de consultoria. E aqui vem um ponto bastante interessante, que eu acho que assim, hoje aqui, quem é que trabalha em fundações e institutos? Então, porque acho que esse é o grande ponto. Qual é o papel que tem também, que geralmente se olha como o governo junto com uma ONG buscando solucionar um problema social, ambiental, educacional. Mas como que as empresas, via os seus departamentos de responsabilidade social corporativa, ou os institutos e fundações podem entrar mais nesse tema de investimento de alto impacto, usando como mecanismo os Development Impact Bonds. E aí que a gente vê que dos investidores mais frequentes nesses projetos, apesar da gente ter como uma primeira guess que seriam os investidores institucionais ou bancos, não é isso. Quem está por trás são as fundações e alguns impact investors. E aí... Quando você fala fundações, são fundações de empresas? Você pode... Aqui são fundações de famílias. Pode ser todo, né? Familiar. Pode ser tudo, pode ser familiar, fundações gerais, institutos,
Naquela de Utah é uma fundação... De família. Assim, pergunta se a fundação é privada ou pública. Não, as fundações são, geralmente, quem está por trás de uma fundação são membros de uma família, porque os institutos, eles pertencem mais às empresas. Então, tanto faz se é empresa, via suas áreas de responsabilidade social corporativa, que vão ter que criar, sim, uma entidade jurídica para poder operar nisso, porque os institutos, as empresas não podem, dentro de sua estratégia de CSR, investir num projeto que eles esperam um retorno e receber de volta esse retorno como uma área de responsabilidade social. Por isso que no final acaba buscando outras formas de figura jurídica que permitam isso. Né? Então, por isso que quem está por trás são as fundações, institutos, principalmente, e as empresas, sim, que começam a olhar para isso como uma possibilidade. Por quê? Porque é um mecanismo de investimento onde você já tem pré-determinado a medição de impacto, o impacto esperado. E aí tem o caso de Utah e tem também o caso dessa Schmidt Foundation, que é uma fundação familiar da Califórnia, que junto com o Rainforest Alliance está investindo em projetos de pequenos produtores agrícolas no Peru, a melhorar a qualidade do cacau. Então, o que ele está fazendo é uma fundação que visa proteção, conservação da biodiversidade. Como ela vai fazer isso? Ao invés de simplesmente ter um papel de fundação no modelo tradicional de fazer chamadas e doação, ela fala nada disso. Eu espero parte do meu retorno, parte de retorno desse investimento. E como ela vai operacionalizar isso? Tem algumas formas, e a forma que muitos estão aplicando é o Development Impact Bond. No nosso estudo, como o Sérgio comentou, os países que estão fazendo mais, aplicando mais esse mecanismo são a Inglaterra, Estados Unidos, e na América Latina, onde existem alguns casos, é no México. Certo, Leandro? Sim. Alguma dessas, operando nos Estados Unidos, tem como propósito as charter schools? As escolas charter nos Estados Unidos. Alguma dessas organizações trabalha tem projeto de charter. As escolas charter? Não vimos nenhum. É porque o financiamento é público. Sim. A operação, a gestão é privada e eles se sujeitam aos testes padronizados públicos gerais para testar, para verificar performance. E a gestão pode ser feita pelos pais dos alunos, não é isso? Eles constituindo uma organização para tanto. O que constitui a organização. Mas você tem cadeias de charter schools que tem uma única administração. Pode ser uma fundação. E por que as fundações é que acabam entrando nisso? Porque é aquilo, né? Quem é que tem hoje capital disponível para fazer um exercício desses? Que não espera o retorno do investimento, que tem o pension capital, que já queira investir por uma causa. Só o que eles estão fazendo ao invés de ter aquele modelo convencional de fazer chamadas, a gente quer fazer um modelo mais inovador e que permita também trazer outros parceiros de investimento. A gente está trabalhando com uma empresa que quer passar a fazer isso e o objetivo dela é: eu tenho um valor limitado de orçamento de CSR. Como é que eu faço para aumentar isso? Também todo mundo sabe que nas crises a primeira área que corta é investimento de CSR. É uma crise interna falar de retorno do investimento que era de CSR. Como que a gente vai operacionalizar isso e buscar outros parceiros? Criando, sim, uma entidade, né, legal, precisa pensar como isso vai se estruturar, mas que permita, com investimento, permita desde o começo determinar quais são os indicadores de desempenho, acompanhar e esperar um retorno, que não necessariamente é um retorno financeiro. O retorno pode ser também um retorno em termos de inovação de produtos e serviços para a empresa, pode ser um retorno que é ok, eu garanti que a minha métrica foi atingida e por isso eu não estou recebendo de volta, mas isso é até a parte da negociação, junto com o intermediário. Só para adicionar um ponto, nós, Sérgio, Sandra, Angélica, a professora Luciana, nós estamos fazendo um paper sobre isso em diversas entrevistas. Uma coisa que tem emergido das conversas com as fundações é que o principal driver também de muitas fundações entrarem nesse modelo é que elas não só estão
estão interessadas em fazer doações, mas também elas querem ter uma contrapartida real de qual é o impacto que elas estão gerando na sociedade. Essa parte da essa função da terceira parte, avaliando o sistema, tem sido uma questão muito cara a participação e a inclusão das fundações desse modelo. E uma outra coisa também, pensando pela perspectiva aí da empresa de CSR, quando você trabalha em CSR, o CSR está mais voltado até uma parte de license to operate, né? Eu invisto naquela comunidade para ter minha licença de operar. Ok, e aí todo mundo sabe, quem trabalha com comunidade, que todo mundo reclama que podia ser melhor, que a empresa não está fazendo o suficiente. Então, a partir do momento que existe um mecanismo claro, com os indicadores pré-definidos e uma terceira parte medindo, preferencialmente com um grupo de controle, você fala, olha, se a gente não estivesse nessa comunidade fazendo esse tipo de projeto, a sua situação socioeconômica provavelmente seria diferente. Mas tem algo a comparar. Eu acho que também, em termos de ter grupos de controle, um dos principais públicos para aplicar grupo de controle são as empresas, porque ela tem esse interesse em poder estar fazendo esse comparativo. E os recursos. Só um ponto, acho que tem que tomar cuidado nessa história de CSR, filantropia e ação social. Porque existe um histórico no Brasil, eu acho que isso é de se avaliar, que as empresas que investiam em CSR com esse viés filantrópico, que não tinham retorno, quando tem uma crise, para. Exatamente. Filantrópico para. Então, hoje a gente continua vendo investimento avançado em CSR, mas ele é estratégico. Né? Então, não é mais aquela visão de doar. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem analisado nos últimos 10 anos algumas empresas que têm investimento significativo via empresa, questões ambientais, questões de comunidade, mas que são estratégicas. Não é só licença para operar, não. É aumento de receita, redução de custo, compra mais barato, porque o fornecedor é local. Então, acho que talvez diferenciando um pouco isso, a gente consegue até aplicar o mesmo tipo de avaliação de impacto para projetos de empresa. Né? E não só pensando em vocês 21. Acho que a gente está falando a mesma língua. Acho que só essa, eu acabei de falar aqui, né? A gente tem vários hoje nomes para conceitos, vários nomes para conceitos que todo mundo quer falar a mesma coisa, né? Para gerar impacto positivo, desenvolvimento social, ambiental. E isso tem vários nomes para essas coisas. E aí eu perguntei, né? Development Impact Bond inclui também Green Bond. Por que tem dois nomes diferentes? Não sei se vocês chegaram a pesquisar isso em algum momento. Ou são coisas mesmo diferentes, ou a gente pode estar falando da mesma coisa do conceito? São as fases em que elas surgem. Né? Eu acho que assim, o Green Bond é uma coisa que já vem acontecendo com frequência, não tanto no Brasil, na América Latina, porque a gente tem uma pegada mais social, mas se a gente olha bases de dados de Green Bond, de impacto de Green Bond em outros lugares, isso é bastante já evoluído. Mas eu concordo com você, essa questão do CSR, é só que a vantagem que há entre os nomes, que talvez já seja a mesma coisa, Development Impact Bond, é de já começar com essa definição de que aquilo que eu invisto já desde a perspectiva de um impacto esperado e de um retorno que pode ser aquilo que você falou. O retorno, às vezes, ele está ligado à redução de custo da empresa, mas o que permite isso também é de trazer outros parceiros para co-investir. Porque é muito difícil buscar um co-investidor se você fala, oi, a minha empresa é a empresa Universidade de St. Gallen. Eu estou procurando co-investidores para a ação social da minha empresa. Você vai falar, para você não tem que colocar orçamento e eu sim. Então, acho que isso facilita a construção de parcerias. Eu acho que no Brasil a gente não tem tanto esse hábito. Sim. À medida que
falaram assim, não, mas já não era. Ele falou, mas vocês acham que eu falo assim, exatamente. Eu só tenho um outro nome. Exato, ele falou isso. Maquiador. Bom, mas enfim, a gente também está fazendo um levantamento de como os corporativos têm se envolvido com as questões de investimento de alto impacto. Ela passa sim por Creating Shared Value. Tem um caso recente que é esse de os produtores, uma cooperativa de laranja do sul, do Paraná, que exporta toda a produção para uma grande rede de varejo na Suíça, dentro da perspectiva de criação de valor do comprador, mas que para eles serviu para se inserir dentro de uma nova cadeia e que abriu para eles a possibilidade, por exemplo, agora de buscar co-investidores para a indústria. Então, assim, como que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, você vê, a empresa começou como CSV, buscou esse pessoal que teve que se preparar, se inseriu, agora ele precisa crescer. Para crescer, ele está montando uma proposta de co-investimento desde uma perspectiva de impacto numa indústria. Então, acho que esse é o objetivo final, eu acho que é bastante interessante porque gera impacto. Você quer fazer o exercício ou a gente fecha? Pois é, então, pessoal, a gente tinha preparado um momentozinho de discussão, onde talvez vocês podiam pensar. Isso aqui é um título de impacto social genérico, né, vamos dizer, onde você pensa quem são os usuários, quem que vai ser o intermediário, quais são os investidores, quem vai prover o serviço para essa população-alvo, quem vai passar esse bônus ou remunerar, um governo ou uma fundação, os dois, quem vai patrocinar, quem é o avaliador independente. E aí, quer dizer, uma sugestão seria começar pensando, quer dizer, isso aqui é complexo, isso aqui demanda um tempo razoável para você modelar. Mas enfim, quem seriam, por exemplo, quem seria uma possível população-alvo que vocês poderiam pensar? Tá certo? E qual tipo de impacto poderia ser gerado? Aí, numa segunda etapa, quem poderia fazer uma intervenção? Quem pode chegar nessa, sei lá, é para melhorar a saúde, é para melhorar a criminalidade, quem pode fazer essa intervenção? E como que esse impacto pode ser revertido em remuneração, efetivamente? Né? Dando tempo, quais métricas que você poderia usar nesse contexto? Né? Então a gente tinha preparado uma sugestão para vocês de fazer uma pequena discussãozinha, só que a gente já está 3h30, mas se vocês toparem a gente faz uns 10 minutinhos de discussão, né, e depois a gente fecha. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Então a gente vai passar aqui, ó, um material que é basicamente esse slide aqui, ó, para vocês tomarem nota. Aí, sei lá, faz um grupinho, 3 pessoas, 2 pessoas, né? Sei lá, como vocês preferirem. Um pouquinho mais aqui. Faz um par, um grupinho, assim, vamos pensar nessa linha. Começa pensando quem seriam os usuários. Que intervenção pode ser feita? Você tirou ele daquela vocês querem vamos juntar com elas na produção de case. Pô,
Capacidade que não está sendo utilizada. O resultado gerado com maior utilização da capacidade. É que diretamente um ao outro, é uma relação bem forte e uma tese é óbvio, se tiver um equilíbrio melhor, o paciente tem um gato aí que está nisso, mas ele sabe se você falar assim que a capacidade de instalar beleza, você acha que ninguém vai falar, mas essa total não pode ser maior. A ideia é que o governo para de hora que o governo está gastando judiciários. O governo está gastando judiciários para ajudar sempre. O que a gente está falando é que agora o custo total vai ser 150. Mas a gente está botando um cara aqui, o total, o cara está botando 150. O cara está botando 150. Se o governo der 250 para ele depois, por exemplo. O lugar é esse, porque hoje, o governo vem tudo caro, no futuro vai ser uma combinação desses dois caras. O capital necessário para executar esse projeto vem desses dois caras. Mas sim, transforma isso. Vai ser muito prazo. Depois de 5 anos, o que você está falando? Não, mas aí nós queremos saber o que é tradicional. Talvez a ideia seja essa. O cara precisa de um investimento. O cara vai investir, gente que não conhece, no final, esse cara tem que se usar a 150. É porque eu tanto esse caso, eles não direto. É deficiência. É uma coisa que está perguntando. Deficiência. Mas deficiência é uma coisa melhor que isso. Tá. Tem um jeito de identificar esse dado para transformar em
Mas, por exemplo, se tem horário que tem exame, mas o cara não veio, o cara não vai para o carro, vai recebe lá. Esse também a gente está falando aqui, eles já falam, só que o custo dele por mês é aumentar, você vai ter mais opção de essa produção não está dando conta. Já aprendemos as duas aplicando. Mas já tentando fazer vários modelos. Os governos já vêm o fato da gente aumentar a produção não necessariamente é um produção. Mas se ele já faz uma qualidade que é uma produção, não deveria ser um problema. Talvez depende da mentalidade, claro. Talvez o governo tem uma solução, que é a fila, a visibilidade melhor, mas ainda tem esse cara precisa qualquer atividade, aí eu tenho, nesse caso, pagar por isso, quer dizer, não fala, porque eu acho que se eu conseguir isso vai gerar mas seria a solução aqui. A Santa Casa estaria exposta a pagar. Mas no caso do hospital Santa Casa, uma ligação mais direta com ele. Parabéns. Recebe o orçamento dele. Ele recebe o pagamento dele. Mas ele recebe o vai sobrar dinheiro. A gente faz a parte de marketing. Acho que nós estamos fazendo super bacana. Falar com a Fê também. Vou mostrar para você. Mais do serviço que a gente vai fazer mais fácil. Show de bola.
Eu acho que deveria acontecer muito, mas não muita coisa. E a gente acha que precisa aí como estava, né? Só hoje, no Brasil. Minha mãe você falou, tipo, pô, é óbvio, pegar aquelas caras da boa de ciência profissional, lá do startup, botar qualquer um daqueles caras lá em qualquer situação de cara, e é melhor dar os povos, é zero, mas é nesse caso, esse investidores, tem que achar legal para quem existia uma relação entre o governo e a instituição, a relação entre a gente está fazendo pessoas com interesses diferentes, conectando esse sistema de uma maneira diferente, cada um dá o seu. Eu quero que cada um é possível. Não, você entendeu, né? O investidor que acontece, eu queria que eu fosse tem que pagar, mas eu acho que de valores. Então, cara, tem risco, mas isso não o governo que vai ter social, deveria pagar por isso. O que acontece? De graça para ele. O cara falou, vai lá e melhor no país, sem precisar fazer um investimento dentro da dificuldade da sua vida. Por exemplo, nessa no final ele se pagou diretamente. Então ele acha que é uma o cara que ele vê que ele é um consciente de eficiência. Ele é uma ineficiência. Ele só vê o lance de ver eficiência, resultado de custo, que é resultado de esse caso da Silvia é um médico Brasil, é um caso de cidade de exames para história hoje é a verdade,
o cara da OAS falou assim, especificamente, mas entender o que são melhores e realmente são melhores. Porque esses casos, se você fizer uma mudança, esses casos não tem muitos greves. Eles acordaram pau a pau. Você caso o cara que falou, negócio lá de duas, atuar na atividade laboral de empresas, o outro vai atuar na educação. Pode ter. Ele não cobra nada. Esse é o tratamento que pode cobrar você. O hospital diz, recebe porque os seus sentidos, mas ao mesmo tempo também tem nada se for vocês já trabalhar sobre isso, mas em geral, uma meta de destaque, também. Acho que a gente podia... Vamos discutir lá, pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Bom, um título de impacto social ele é relativamente complexo, né? A gente elegeu 3 pecinhas aqui para começar a pensar, obviamente não é o fim da discussão. Mas enfim, vamos lá. Quem pensou num aí? Quem poderia? Voluntário? Quem gostaria de falar? Não sei, o que vocês pensaram? Vamos lá. População-alvo. Quem seria a população-alvo? População-alvo, o usuário final que você está falando. Isso, né? é. A gente colocou o egresso do sistema prisional. Na verdade, a gente partiu de uma coisa que está rolando já, que existe. Certo. E aí a intervenção seria? Então, na verdade é o seguinte, tem o intermediário ali, é um fundo de investimento em negócio social que está captando o investidor e fazendo investimento nesse provedor de serviço, que na verdade é um negócio social, que contrata, emprega egresso do sistema prisional, ele, quer dizer, capacita, emprega e dá assistência psicológica, para a família, para o cara, saúde e tal. Interessante. E produz material, camisa. De algodão orgânico. Perfeito. De algodão orgânico. E esse emprega dentro da prisão ou na saída? No egresso, mas egresso. Fora. Tá. Trabalha com o Instituto Meio treinando esse pessoal. Entendi. Então, assim, métrica? Então, a métrica, essa que é a história, porque o intermediário ali é um fundo de investimento, que eu tenho um fundo de investimento em negócio social. Então, quando a gente vai colocar o dinheiro que esses caras estão pedindo, a gente contrata metas dele. Tá. Então, eu contrato. No caso, eles estão pedindo um recurso e com esse recurso eles vão contratar os primeiros 24 egressos do sistema prisional. E, além disso, eles estão se propondo a fazer um número X de camisas, Então, assim, eu consigo, a partir daí, avaliar... Tem 2 tipos, quer dizer, um é o financeiro direto, quer dizer, a gente sabe que um preso custa, se você considerar o custo do sistema todo, R$400 por dia. Tá. Não só o sistema prisional, tudo, justiça... Perfeito. Então ele custa 146 mil por ano. Então você tem uma conta que dá 3 milhões e qualquer coisa, 24 vezes, né? Dá, sei lá, uns 3 milhões e meio, é o custo que esse cara tem para a sociedade. Tá. Tá? Então seria... Só que é 70% disso, porque 70% dos egressos reincidem e são presos. Então seria alguma coisa relacionada à reincidência também. Tá. Na verdade, a métrica aí é o seguinte, a reincidência é evitada, né? Evitada, é isso. Tá? Então hoje o meu controle, a população controle, é os egressos
o universo de egressos. Certo. E a gente sabe que eles 70% é reincide. Certo. O que eu estou contratando é uma reincidência zero. Tá. E se ele me entregar isso, e todos os impactos ambientais que a gente calcula em pegada e tudo mais, ele não me paga juros, ele me devolve só o nominal. E se ele não entregar isso, ele me devolve o empréstimo com até 12%. Mas quem então está pagando, quem que está suportando esse subsídio aí implícito que você está dando? Quem que é o cara? Meus investidores são pessoas físicas que também vão receber o nominal de volta sem juros. Inclusive vocês podem investir, viu, pessoal? A gente está captando isso. São vocês? Então, no fundo, são eles que estão bonificando, entre aspas, né? Tem um subsídio implícito aí. Não é isso? Tem um então, é isso. Na verdade, nenhum desses investidores está ali buscando o retorno do capital. Isso, eles estão trocando o capital por impacto. Perfeito. Então, é isso. Todo mundo vê? Então ele está abdicando de um retorno financeiro, essencialmente ele está ajudando a bonificar o negócio. Né? Implicitamente, né? Bem legal. E a métrica ali, além de reincidência evitada, tem os crimes evitados, né? Porque 80% dos crimes são cometidos por egressos. Perfeito. Então, desse universo de 24, você consegue calcular quantos homicídios, estupros foram evitados. Perfeito. Então você achou um arranjo no setor privado, essencialmente, né? O modelo é um negócio social. Ele achou um arranjo no setor privado, bem interessante. O governo a gente está colocando ali para que ele poderia ser um grande comprador de uniformes, roupas, bolsas. Você poderia, se você convencer o governo que você está entregando impacto social e economias para o governo, você poderia até pegar mais bonificação eventualmente do governo, desde que você mostra que ele está economizando. Bem interessante. Hã? Já falei isso. Verdade. Muito obrigado. Mais ideias, pessoal? Ninguém falou nada. Eu vou ter que fazer que nem os alunos aqui. Vamos lá, você. A gente pensou na área da cultura. Tá. O usuário final não está muito bem definido, mas é o cidadão que não frequenta museus, por exemplo. Uma intervenção possível seria digitalizar o acervo e promover. E aí a métrica, isso poderia inclusive aumentar a receita de um museu público e geraria de alguma forma uma economia para o Estado. A intervenção seria então digitalizar? Digitalizar, promover o acervo e até manter, né? Fazer a manutenção do acervo. Certo. E a métrica podia ser a receita do museu, o número de visitas. Então, mas a visitação você vai digitalizar, deixar aberto? Como é que ele vai? Tem impacto na visitação. Tem estudo já que mostra que tem impacto na visitação. Tá. Certo. Então, se você digitaliza, você chama atenção sobre o acervo, então você pode gerar uma visitação adicional. Isso. Perfeito. Tem estudos que mostram isso? Tá. Então, tudo bem, que você digitaliza, você atrai mais atenção, e aí você poderia fechar um acordo com os museus, falando, olha, a gente mostra para vocês que se a gente fizer essa atividade, vai chamar mais atenção, etc., e vai ter mais um ganho extra, aí tem que mostrar que ocorreu o ganho extra, né? Vai ter um desafio. Quem são os investidores? A pessoa, a isso também? Fundações, que já investem em No fundo, como investidor, só um minutinho, você tem que atrair um investidor que tem interesse no projeto alvo, na causa, né? Que eu acredito que é o caso de vocês, não é? O investidor de vocês tem interesse nesta causa que vocês citaram aí dos presos. Eu não sou não, só ajudei. Tá. Na verdade, assim, os investidores são pessoas físicas que estão interessadas em desenvolver o modelo de negócio social. O cara não tem a causa específica. Ele não tem a causa específica. Ele bota o dinheiro na BNTV, que é o fundo, o fundo tem um conselho que define... Aí vocês deram um pitch para ele, vocês deram uma ideia e ele achou interessante. Então o cara fala, por que investir lá? Porque a gente está testando um modelo novo, que é essa lógica aqui que você falou. Né? Tá. Beleza. Então, você pode também atrair fundações, pessoas, famílias, etc., que têm interesse nessa causa particular. Vera, desculpa. Uma dúvida. Você havia mencionado esse tema quando você mencionou o caso de Utah. Como é que você consegue ter a segurança de que essa intervenção ela é responsável pelo resultado? Aí é a sua medição de impacto.
Eles têm que fazer direitinho o grupo de controle lá, né? Que você não tem outros fatores externos que também geram o mesmo. Fazer um grupo de controle bonitinho, né? Então como é que eu faço nesse caso? Como é que a gente cria um grupo de controle aqui numa situação tão aberta? Aqui, aí você teria, tem que pensar, tá? Pensando numa medição assim aqui, uma roupa. Não, você teria que pegar os alunos que acessaram a digitalização por os alunos, as pessoas que acessaram, né? E de alguma forma, sei lá, cadastra eles e ver se eles foram no museu, né? Na entrada do museu, quem por acaso acessou o site, teve alguma exposição de digitalização, também. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Acho que o complicado disso daí é que você se perde no cadastro também. Muito do impacto pode ser, por exemplo, a pessoa acessou, mas ela não foi fisicamente também. Mas ela indicou uma outra pessoa. Pode. Então essa forma de cadastro e fazer o rastreio o rastreamento, na verdade, né, das pessoas que estão sendo impactadas pela sua ideia. Você pode trabalhar com histórico, não? Quer dizer, você está vendo que a sua visitação aumenta 0,5% ao ano. Depois que você fez a digitalização, ela aumentou. É que pode ter acontecido um monte de coisa no meio. Sei lá, o governo lançou um programa de subsídio à visitação. Tem museu que tem dado de 30 anos. Né? Então, mas é que pode acontecer alguma coisa simultânea ao que você fez? Você queria falar alguma coisa aqui? Acho que você queria falar. Não? Fala! Não, era fazer uma divulgação anatomizada, você colocava uma parte. E aí você queria retornar o tipo de controle artificial. É porque você tem que ter um público-alvo definido para fazer esse projeto. Não adianta pensar no cidadão como um todo. Tem que focalizar. Isso, boa ideia. O que você pode fazer, às vezes tem uma intervenção que está aberta para todo mundo, mas você pode variar o estímulo nessa linha. Então vamos aleatorizar. Uma parte das pessoas aleatorizadas a gente vai mandar e-mail, vai ligar, né? E vai ver o que vai acontecer. Né? Por exemplo, pode ser. Começa com o museu, a Malena aqui, aí vai. Pode também. Mas posso aproveitar? Claro. Aproveitar que você faz a computação financeira, que eu acho que é uma parte bem... fazer as vias finais, assim, na verdade, acho que é intermédio, né? Se você aleatoriza muito, você não perde um pouco, depende do momento, eu acredito, do tamanho do negócio também, mas se você não perde a capacidade de entender se aquele público-alvo, aquele local, o momento de fazer um investimento nesse negócio ou nessa causa, ele vai virar o retorno. Então, se você não consegue ter uma métrica, então no fundo as métricas elas estão sendo relativamente desenvolvidas, né? Então, se você aleatoriza muito, como é que você sabe também que o impacto foi feito porque você fez o seu investimento? Você está falando do caso de ingresso. Estou falando em qualquer negócio de impacto social. Não, mas é que o que você chama de aleatorizar é usar o dado geral de ingressos. Pode ser. Então, se a gente pegar o seu negócio, por exemplo, como que eu faço? Se eu pego, eu faço só... Se você está voltando isso para um presídio e para aquele determinado público. Deve ter um público, uma hora que você vai fazer a sua medição, que aquele público, quando a gente pega os sujeitos de 20 a 50 anos, 30 a 45, daquela região, e aí a coisa começa a funcionar melhor. E aí aquele investimento com certeza vai trazer um retorno mais positivo pela segurança, porque é visível que existem muitos fatores de insegurança quando a gente pensa em impacto social. E ambiental também, né? E aí é isso que eu queria saber. Eu acho que o que você falou é um pouco que trouxe ali da adicionalidade, né? Quer dizer, como é que você mostra que a tua ação está tendo um efeito adicional ao se você não estivesse fazendo nada, né? E aí é o seguinte, nesse caso específico, você tem dado de Brasil, você tem dado de município, você tem dado de estado, né? Então assim, e aí teve uma grande discussão ali de qual que é o dado que é mais interessante pra gente. A gente acabou pegando dado de estado, porque tá vindo caras de mais de um, não é só da... Mas assim, tem um número macro. Então assim, quando você olha as pessoas que estão entrando no sistema prisional, 70% delas já passaram pelo sistema prisional. Então quer dizer que a taxa de reincidência é desta ordem, né? Então na verdade a gente, diferente um pouco do que estava propondo aqui, eu quero saber exatamente quantos por cento você reduziu. Se foi de 74 para 56 ou se foi de 78 para 45. E não é isso que eu estou fazendo, eu estou contratando o impacto.
falo, ó, você precisa de 200 mil, eu te dou 200 mil, mas eu estou contratando, que nem eu compro uma garrafa e ela me tem um serviço, eu estou contratando esse impacto, eu te dou 200 mil e eu quero que você empregue 24 caras, que você produza tantas camisetas, desse jeito, com esse treco, eu estou contratando, é um contrato. Só uma pergunta, assim, vocês já checaram o caso dos menores, isso que ainda não vai bem, talvez não fosse melhor tratar Não, essa é uma super discussão, né? Porque até um conselheiro nosso ele falou, mas vocês perceberam que vocês estão tratando escapamento, né? Exatamente. Sim, a gente sabe disso, né? E a ideia não é resolver o problema do Brasil, não. É realmente legal. Pega esses caras, já ingressaram, dê uma oportunidade, talvez. É melhor não. Mas é isso, por isso que a ideia lá é muito mais a gente foca no modelo. A gente tem coisa que trabalha em educação, a gente tem esse aí está trabalhando o cara que... É legal o nome da ONG, que a gente chama Segunda Chance, né? Uma ONG muito bacana, porque é isso, é um cara que já começou torto, né? Ele já tá mal, né? Mas e aí, vamos aniquilar esse cara, finge que ele... Mas essa discussão me chama atenção para o fato de que se você tem uma população-alvo definida, quer dizer, CPFs claros, é muito mais fácil você construir uma métrica do que você ter uma população-alvo que é um grupo abstrato. Claro. Cara, quanto mais fechar a intervenção... Então, na sua pergunta assim, por exemplo, digamos que eu quero fazer intervenção em escolas. Eu não tenho dinheiro para fazer todas, em todas as escolas possíveis. Eu tenho dinheiro para fazer em 30. Então, você pode falar o seguinte, ó, vamos ver quais escolas gostariam de receber as intervenções. Você recebe 100. Como você vai selecionar essas escolas? Então, se você fizer uma intervenção que você fala, olha, eu selecionei a dedo 30, você pode receber a crítica de que você já selecionou as primeiras escolas, as melhores escolas de cara. Então, fazer aleatório. Né? Então, pegar as primeiras 30, as outras eu uso como controle. No ciclo subsequente, eu faço o resto. Né? Tá certo? Essa é a ideia. E a aleatorização vai ajudar você, porque vai te tirar considerações ou críticas de que você selecionou as escolas de acordo com a sua necessidade, ou na sua... Você viu o que era melhor e mais fácil. Mais algum exemplo, pessoal, que vocês viram falar? Hoje a gente já encerra. Mais algum? Não, depois vocês fazem o seguinte, vocês mandam, quem preencheu, vem conversar com a gente, ou a gente marca outro bate-papo aqui, tá? Então deixa eu só fechar com alguns aspectos relevantes dada a nossa experiência aí nessas social bonds. Primeira coisa, o problema parece óbvio, né? A população alvo, o problema deve estar muito claro e bem definido, como a Vera falou. Né? Muito, assim, é ensino médio, é o preso, assim, é o cara que sai da prisão, é assim, é não sei o quê. Quanto melhor se definir e claramente tiver um problema, melhor. Parece óbvio, mas às vezes as pessoas não prestam atenção. E aí, identificar melhoria de bem-estar ou economias, mas pensando no governo, agora a gente está infelizmente numa situação ruim no Brasil, os governos querem economia, assim, não querem pagar nada além. Então, se você achar oportunidade de economia, aumenta a probabilidade, principalmente se for trabalhar com o governo. No caso de CIB, onde tem governo, obviamente tem que ter o engajamento do governo ali, fundamental, isso é difícil. Muito importante as secretarias ligadas às populações-alvo, então se é educação, a Secretaria de Educação, se é, entendeu? Muito importante, mas ajuda se você tiver unidades dentro do governo especializadas em fazer costuras internas. Unidades de parceria como a Isabel trabalha numa, por exemplo, né? Aqui no estado de São Paulo, que é um pessoal que ajuda muito a fazer costuras internas, conversar com o pessoal. Então, se você tem um governo com essa característica, é muito interessante observar o que esse pessoal está fazendo. A gente ainda precisa discutir no Brasil, né? Estamos estudando qual o marco legal ideal, tinha umas perguntas nessa linha. O marco da PPP já existe, mas ele tem algumas desvantagens, por exemplo, requer um investimento muito alto, né, para ele passar do crivo de ser uma PPP. Isso está ainda em discussão, nós mesmos estamos aqui estudando isso, né, então a gente fica em contato, a gente vai tentar, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai divulgando esses resultados. Métrica muito clara e avaliação independente é fundamental. A gente, para ajudar isso, a gente está criando, como eu disse, uma rede de avaliadores independentes, de pessoas que possam atuar, que possam ajudar. Também a gente vai ter evoluções disso ao longo dos meses, aí a gente vai... principalmente porque você tem que mostrar que esse instrumento melhora além do que é feito normalmente, né? Você tem que ter adicionalidade. E, finalmente, o mecanismo vai requerer uma ampla
coordenação público-privada. Não estamos falando aqui em privatização, que foi a pergunta do meu amigo ali atrás, né? Não estamos falando em privatização, não estamos falando em estatismo, não estamos falando de uma rede de colaboração, que eu acho que essa é a visão mais moderna, e alavancando experiências já comprovadas. A gente já tem muitos estudos que mostram o que fazer para melhorar a educação. A gente já tem vários. A gente já tem o que melhora, sei lá, saúde. Tem muito. Então, acho que a ideia aqui é a gente ver o que foi feito, ver o que deu sucesso e tentar multiplicar com esses instrumentos. Angélica, quer falar mais alguma coisinha? Sim, esse mapeamento que foi feito, o objetivo dele é ser um benchmark, uma referência do que existe, porque, por exemplo, tem as diversas áreas, né? A gente viu aqui, interessante pensar em questão de visitação de museu, pensar em prisioneiros, mas as áreas que são mais, onde mais se enfoca são, no final, educação, saúde, jovens em situação de risco. Então, assim, acho que sempre tem alguma coisa que tem a ver com o tema que alguém está tratando. E aí essa base está sendo refinada e vai estar disponível também nesse mesmo site. A gente vai botar essa apresentação aqui, tá? E se você der um Google INSPER Matrices, você já vai chegar no nosso site, ou esse endereço aqui, nós vamos botar essa apresentação lá. E se tiverem sugestões, podem falar com a gente. E o estudo também. E o estudo também, a base de dados. Agora a gente está refinando ela. Nossos e-mails estão aqui, Sérgio, Angélica, estão à disposição. Queria agradecer a presença de todos vocês, os comentários. Foi muito interessante o debate, muito participativo. E estamos à disposição para conversar. Né? Obrigado.